Galera, saca só, esse vídeo de hoje vai abalar as estruturas da fanbase mais querida do Inet, que é a fanbase de Dragon Ball. Presta atenção. Pode ser que todo mundo, inclusive eu, tenha sido enganado durante todo esse tempo, porque as transformações de Super Saiyajin não são o que a gente realmente imaginava. Se duvida, assiste esse vídeo que vai explodir sua mente. Vamos lá. Eu não duvido nada e é realmente o que aconteceu, mas é engraçado ver o Peter falar disso. Vamos ver se ele vai saber defender o ponto. Inet Trunks, Peter aqui. 50, 100 e 400 são esses os valores que as transformações de Super Saiyajin 1, 2 e Super Saiyajin 3 multiplicavam o poder base do guerreiro. Vocês lembram disso? Durante muito tempo a gente se baseou nesses valores para poder, né, estimar o poder dos personagens de Dragon Ball. A gente fazia aqueles power scale usando esses valores. Mas nos últimos tempos tem surgido novas informações que colocaram esses valores em dúvida. Eu vou mostrar para vocês como é que nos dias de hoje é impossível levar esses valores a sério. Não dá. Ficou estranho, não dá. Ao Nem antes, sempre foi estranho. contrário do seu like, a gente leva a sério. E comenta, curtindo essa transformação do SSJ4, Super Saiyajin 4, eu gostei pra caraca. Nem me lembra do Daima, cara. Meu Deus. Ah, maneiro demais, hein? Galera, vamos lá. Antes de qualquer coisa, só pra não parecer que é teimosia da minha parte, que eu acho bem importante passar isso pra vocês, eu vou mostrar pra vocês exatamente as fontes de onde saíram esses multiplicadores. Vamos começar assim. O Do estagiário da Shueisha. Fim. Databook, que diz que os multiplicadores do Super Saiyajin 1, 2 e 3 são de 50, 100, 400, se chama Dragon Ball Super Exciting Guide. Ele explica exatamente que ao se transformar em Super Saiyajin, o poder base do guerreiro é multiplicado em 50 vezes. Já quando se transforma em Super Saiyajin 2, ele dobra o poder do Super Saiyajin 1. E Que é impossível. É impossível. Ler a saga Androids e achar isso, cara, é 2 vezes o full power, não o comum. E o full power aumenta o multiplicador do comum. Então, para explicar isso, precisa ir quadro a quadro, fala a fala. Não é tão simples, mas o comum, nem pelo decreto. E ó, eu tô defendendo que é mais, né? Tá vendo, né? É mais do que a revista falou. E quando se transforma em Super Saiyajin 3, ele quadriplica o valor do Super Saiyajin 2. O que é exatamente o que esse databook diz, entende? Fora isso, a Daisenshu diz que quando o Goku lutou contra o Freeza pela primeira vez, ele tinha um PDL base de 3 milhões, poder de luta base de 3 milhões. E quando ele se transformou em Super Saiyajin, esse PDL foi para 150 milhões, ou seja, é uma multiplicação de 50 vezes. Então eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Esses valores, em algum momento, foram mencionados dentro do anime ou do mangá? A resposta é Não. não. Esse PDL de 3 milhões do Goku na forma base nunca foi dito. Cara, em nenhum capítulo do mangá ou episódio do anime, nada. Pode procurar que você não vai achar, cara. Ele procurou tudo. O que, por si só, quer dizer que esses valores nunca foram baseados na fonte original. Eles foram inventados por quem criou os databooks. Ah, Pedro, mas quem criou os databooks foi o Akira Toriyama. Não, senhor. Os databooks só receberam a assinatura do Akira Toriyama exatamente porque são produtos licenciados. Eles puderam sair, eles tiveram licença de serem produzidos. Então, na verdade, eles se encaixam na mesma categoria que os episódios fillers. São É legal. Eu não tinha pensado em classificar assim. Faz sentido. Seria como os fillers mesmo. feitos por outras pessoas, mas licenciado pelo autor. É exatamente isso. Então, ok, vamos lá. A gente já concorda que, pelo menos dentro da obra, não existe nenhuma prova de que os números são aqueles. Mas 50 vezes dá pra derivar tranquilamente na saga Freeza, mas só na saga Freeza. Não tem mais nenhum momento. será que tem alguma prova de que os números... E se é uma fórmula, né? É uma fórmula, o Super Saiyajin é uma fórmula. Logo, você tem que ver ela sendo aplicada e bater com aquilo ali ao longo da série. E a gente não vê isso. Pelo contrário, a gente vê que não é 50. Então, é justo pensar por causa da saga Freeza, mas o resto da série deixa ela bem questionável. não são aqueles? Prova de que esses números estão errados? Pois é, isso tem. E o que é pior, tem muita... Tem eu mesmo. vou mostrar pra vocês que desde o Dragon Ball Z, isso já estava embaixo do nosso nariz o tempo todo. Verdade. Quem que não viu, rapaz? Bora começar logo na saga dos androides. Tem, vamos ver se o Peter vai saber defender o ponto, né? Pra quem não lembra, o Trunks viajou pro passado pra alertar a trupe do Goku que 2 androides poderosos iriam aparecer e, porra, tocar fogo no parquinho. Isso fez todo mundo se dedicar a treinamento durante 3 anos para estarem preparados para enfrentar os androides 17 e 18, que seriam o duplo, né? O duo de androides que ia acabar com tudo. Só que o que eles não esperavam é que antes dos androides 17 e 18 apareceram os androides 19 e 20,
Sendo que o Android 20 era o próprio Dr. Gero que queria se vingar do Goku por ter destruído a Red Ribbon. E esses androides, galera, tinham dentro da cabeça deles um mecanismo capaz de medir a energia de um guerreiro. E ele conseguia absorver energia através do toque com as mãos. Vai acompanhando o raciocínio. Quando o Goku lutou contra o Android 19, ele começou a ter problemas porque ele apresentou os primeiros sintomas da doença cardíaca. Né? Então o Vegeta teve que entrar na briga. Então ele destruiu o Android 19. Quando o Android 20 percebeu que ele nunca poderia derrotar o Vegeta, ele fugiu, mas a trupe toda foi atrás dele, né? Mas quando ele estava escondido, ele percebeu que o Piccolo, Gohan, Kuririn e Tenshinhan estavam próximos dele. E ele já tinha absorvido a energia do Yanti. O Dr. Gero então mediu a energia de todos eles e bolou um plano. E o plano dele era absorver a energia de todos esses guerreiros. Porque assim, né, ele seria mais poderoso do que o Vegeta. Mas galera, percebam quanto isso não bate com aquele multiplicador de 50 vezes. Pensa comigo. Não, mas o Dr. Gero aí já tinha absorvido a energia do Vegeta também. O Vegeta tinha lançado um ataque de Ki. Ele absorveu. Então, quanto de Ki do Vegeta tinha nesse ataque de Ki? Ó, o Goku estava... Vou botar na tela. O Goku estava por cima na luta, né? Tava ganhando. A partir do momento... Ele vai se cansando, mas ainda tava ganhando. A partir do momento que ele lança ataque de energia e o Android absorve, o Android passa o poder dele. Então, quanto da energia do Goku foi colocada naquele ataque? O quê? 50% da energia dele? 30%? Não sei. Mas eu vou ter que fazer ainda os poderes de luta da saga Androids e analisar isso tudo com calma. Mas, a partir do momento que ele absorveu, ele passou o poder. Tudo bem, foi um ataque especial, foi um Kamehameha. Mas leva a gente a pensar, quanto de energia o Vegeta teria colocado naquele ataque ali que o Dr. Gero absorveu? Porque, baseado no que ele roubou do Yantia e no ataque de energia do Vegeta, ele achou que poderia, absorvendo dos outros, passar esse Vegeta. Ali, os dois mais fortes eram o Vegeta e o Piccolo. Sendo que o Vegeta, na forma base, era um pouquinho mais forte que o Piccolo. Então vamos supor. Não, PT, aí quebra, pô. Tu vai defender uma tese interessante, mas tu tem que trazer o argumento correto, cara. Pô. Supor que se o Vegeta tem 10 de poder, o Piccolo também tem 10. Se o Vegeta multiplicasse o poder dele por 50, então ele iria para 500. Só quando o Dr. Gero lutou com o Piccolo... O Piccolo era mais forte que o Vegeta, cara. Base, né? Base. Porque o Kuririn fala que ele não é nem um Super Saiyajin e tava dando uma coça. Ele tá bem mais forte. O Kuririn diz que ele aumentou muito os poderes dele. Então o Piccolo é mais forte que o Vegeta base. Mas já comprometeu o argumento do Peter. Surra do Piccolo. Sendo que o Dr. Gero já tinha absorvido um pouquinho do poder do Piccolo. Do próprio Piccolo, entende? Mesmo que toda a trupe fosse tão forte quanto o Vegeta, então o Dr. Gero iria absorver 10 do Piccolo, 10 do Gohan, 10 do Kuririn, 10 do Tenshinhan e já teria 10 do Yantia. Ou seja, ele iria ter no máximo o poder de 50. Agora, raciocinem. O Dr. Gero é o cientista mais brilhante da Terra. Ele tem um mecanismo que serve para medir poder. Ele mede poder. Ele mediu o poder de todo mundo. E mesmo assim concluiu que juntando toda a energia da trupe, poderia vencer o Vegeta. Tem alguma coisa errada aí, cara. Raciocina comigo. Mas ele absorveu um pouquinho, o que o Piccolo mesmo falou, entendeu? Foi uma fração mínima do poder do Piccolo. O que deveria reforçar o argumento do Peter, porque o Dr. Gero mediu o Piccolo contido, bem contido, e com esse poder do Piccolo baixo, ele achou que ganharia do Vegeta. Piccolo mais os outros. Por mais que o Vegeta tenha perdido algum poder por causa daquele ataque de Ki, que eu não acho que foi tanto igual ao do Kamehameha. Então Peter deveria reforçar isso. Mas ele está ignorando que esse fator do Piccolo estar contido e o Dr. Gero achar que poderia ganhar com a energia do Piccolo contido. Reforçaria o argumento dele, mas ele tá dando mole. O que também não faz sentido porque o Piccolo vai lá e recebe uma semente dos deuses para se restaurar. Porra, não faz o menor sentido. É aquilo, né? É a loucura do Akira Toriyama. Dá uma entender uma coisa num quadro e no outro quadro do mesmo capítulo dá a entender outra. O cara faz o Piccolo comer a semente dos deuses para mostrar que, porra, precisou voltar a energia, dando a entender que o Android roubou uma parte considerável. Muda de ideia do mesmo capítulo e faz o Piccolo dizer que foi uma pequena parte. E vocês, fãs que se virem para explicar as loucuras. Mas assim, no final foi estabelecido que foi uma pequena parte, então temos que trabalhar com isso. Apesar de não fazer sentido a semente dos deuses ali. Porra, uma semente dos deuses por um pouquinho de energia absorvida? Brincadeira, né? Será que o cientista mais brilhante da Terra não sabe fazer uma conta de multiplicação simples? Ou será que o databook não é uma fonte 100% confiável? Os dois. E não acabou. Vocês vão ver que esse tipo de coisa se repete, ok? A gente está fazendo cálculos que foram feitos. Não, Saga Buu
Sagabu é uma pedra nos multiplicadores oficiais. Tipo, exatamente pelo Akira Toriyama. Vamos ver se o Peter vai trazer os casos bons da Sagabu. Foi feito no roteiro do Dragon Ball. Vamos lá, na saga do Majin Buu, o Gohan ele é sorteado para lutar contra o Kibito no torneio de artes marciais. O Kibito e o Kaioshin queriam usar o Gohan como isca para atrair aqueles lacaios do Mago Babidi e depois seguir eles para encontrar a nave do Babidi que estava escondida. Então o Kibito pediu para o Gohan se transformar em Super Saiyajin 2. Como o Kaioshin sabia que os lacaios do Babidi não teriam chance nenhuma contra o Gohan, o que o Kaioshin fez? O Kaioshin usou uma técnica para paralisar os movimentos dele. E foi aí que eles conseguiram roubar toda a energia do Gohan. Quando eles chegaram na nave, o Babidi pegou essa energia e injetou ela dentro do casulo onde o Majin Buu estava selado. Então o próprio Babidi disse que a quantidade de energia era enorme e que era quase a metade da energia necessária para despertar o Majin Buu. Eu vou repetir em câmera lenta para ver se vocês pegaram, ok? O Mago Babidi disse que a energia do Gohan sem Super Saiyajin 2 era... Mas como assim? Tu acabou de falar que era em Super Saiyajin 2, Peter. É literalmente Super Saiyajin 2. Deu mole. a metade da energia necessária para despertar Majin Buu. Só que não é novidade pra ninguém que o Majin Buu tá no nível de um Super Saiyajin 3, né? E o Databook não disse que o Super Saiyajin 3 tem o dobro do Super Saiyajin 2. Diz que tem o quádruplo. Então a gente tá vendo mais uma vez os números do Databook sendo refutados pelo próprio mangá. Com Super Saiyajin 3 400 vezes... Não, 400 vezes não. 4 vezes o Super Saiyajin 2 eu acho que tá correto. Por causa disso aqui, ó. Quer ver? Vou botar na tela. Essa página. Capítulo 474. Ó, Majin Buu batendo no Goku. Goku tancando o ataque de frente sem precisar se defender. E o Senhor Kaiô falando, ó, que o Goku estava contido. Que ele não deveria usar mais poder, porque senão ia diminuir o tempo dele na Terra. Então, Goku contido é pelo menos 1.5 vezes mais forte que Majin Buu. E Majin Buu é mais de 2 vezes Super Saiyajin 2 do Gohan. Porque a energia do Gohan encheu quase a metade, então o Buu é um pouquinho mais de 2 vezes mais forte. Tudo bem que o Gohan aí tá mais fraco do que no passado, né? O Super Saiyajin 2 dele aí não é tão forte quanto antes. Então ficaria entre 3 e 4. Mas 2 não é não. O Databook tá mais correto mesmo. De Dragon Ball. Agora, pra vocês verem que não acaba no Dragon Ball Z, porque o Dragon Ball Super tem mais 3 momentos que derruba esses multiplicadores, que bota esses Não, cara, tem muita coisa no Dragon Ball Z. Não vai pro Super, não. Tem muita coisa. Pô. Aí quebra. multiplicadores pra lixo, pra escanteio. Começando com o Torneio do Poder. Quando a Kali e a Caulifla usaram os brincos potários, elas se fundiram e se transformaram na Kefla para poder lutar contra o Goku, que naquele momento estava transformado em Super Saiyajin God. A Vados, então, disse o seguinte: a fusão Potaro faz mais do que somar o poder. Ela multiplica o poder em 10 vezes. Galera, não tem como fusão Potaro aumentar o poder em 10 vezes e o Super Saiyajin aumentar em 50 vezes. Senão o Super Saiyajin seria 5 vezes mais forte do que uma fusão Potaro na forma base. Mas tem uma diferença clara entre os dois valores. Um foi citado no anime, o outro não foi. O 10 foi citado pela Vados. O 50 não tá em lugar nenhum. Ai, meu Deus. Eu vou ter que defender Dragon Ball Super, cara. Ainda mais no anime. Eu pensei que tá errado, mas eu me recuso a defender. E esse tipo de citação se repete no Dragon Ball Super Broly. Preste atenção. Vamos lá. Quando o Broly chega no planeta Terra, ele compra logo uma briga com o Vegeta, né? Ele sai logo pra brigar com o Vegeta. Só que o Vegeta começa a colher algumas vantagens, porque ele sabe se transformar, e o Broly não sabe. Até que o Broly vai se adaptando ao estilo de luta e vai equilibrando o jogo. Pra conseguir vencer o Broly, o Vegeta se transforma no Super Saiyajin Deus. A malandragem do Peter, do roteiro. Se adaptar ao estilo de luta. Não é o estilo de luta, é o poder mesmo, é a força. O Broly tava crescendo a força. E depois dá um sossega-leão no Broly. Só que então o Broly explode em fúria, perde o controle sobre as próprias ações, né? E começa a botar muito poder pra fora, começa a emanar poder. Aí, quando o Goku e o Vegeta veem o poder do Broly, eles percebem que o Broly não é normal. Ele tem um poder muito assustador dentro dele, né? Mas quem explica o aumento do poder do Broly é o pai dele, porque o Paragos diz isso aqui, abre aspas, editor. Parece que ele está com o mesmo nível de força que um Saiyajin possui quando se transforma em Ozaru, mas sem ficar com os movimentos lentos e sem perder a sua forma humana. O filme tem não só a citação do personagem, como ele ainda coloca o Ozaru de forma ilustrativa lá, para dizer que o Broly tinha basicamente o mesmo poder de um Ozaru, mas sem as fraquezas do Ozaru.
Olha isso, cara, tá na nossa cara. E tem um detalhe, logo no início do Dragon Ball Z, o Vegeta diz que quando o Saiyajin se transforma em Ozaru, o poder dele aumenta 10 vezes. Ou seja, o Broly teve o poder multiplicado por 10 e mesmo assim foi necessário o Goku e Super Saiyajin Blue só pra conseguir empatar com ele. O que não faria sentido caso o Super Saiyajin multiplicasse o poder por 50. Ai, eu vou ter que defender, cara. Que merda. Eu acho uma merda completa o Broly ser tão forte assim, mas ele precisa ser tão forte assim porque ele apareceu tarde na história. Fizeram essa merda dessa cagada. Ele era pra ter aparecido no máximo no final do Z, entre o Batalha dos Deuses ali. Não faz sentido nenhum, é forçado pra cacete o Broly. Não vem com a desculpa de que é mutante, de que é isso. Cara, o Super escalou pra um nível que é dos deuses. Não vem meter que mutante é desse nível não. Pode ser mutante para os Saiyajins, mas o Super está no nível de deuses. Era pro Goku e o Vegeta dar um peteleco e matar o Broly. Forças especiais Ginyu já eram os mutantes do universo. Não faz sentido nenhum ser tão mutante assim a esse ponto. Não faz. Então, no máximo, até Super Saiyajin 3, final do Z, beleza. Agora, passou nível de deuses? Para. É só ridículo, cara. Não faz o menor sentido. Mas como ele foi apresentado tão tarde na série, né, já depois do Torneio do Poder, então ele tem que ser colocado com um nível de poder astronômico. Então já é uma merda. E eu vou ter que defender essa merda aqui, porque baseado nessa merda, se explica o porquê o multiplicador de 10 vezes do Broly consegue passar Goku e Vegeta em formas divinas, né? Eu gosto. Eu acho legal? Não, eu acho uma merda. Mas é aquilo, né? O Broly não pode ser usado como parâmetro porque o Broly é uma aberração. Infelizmente. Porque pensem comigo, pensem. Se a primeira transformação é 50, então a segunda seria 100 e a terceira 400, né? O Super Saiyajin Deus seria, sei lá, uns 1000. Eu acho que isso é um pouquinho mais do que os 10 do Ozaru. Vocês não acham? Sim, né? Mas é a desculpa vagabunda de que o Broly é um mutante. Então você tá querendo dizer que o Super Saiyajin é mais fraco que o Ozaru? Que o Ozaru não. Mas que alguém que tem o mesmo poder do Ozaru, mas sem nenhuma das fraquezas do Ozaru, como por exemplo a lentidão e a falta de controle, sim. Porque é o que a obra Todo mundo focando no Ozaru agora, hein? Por que será? mostrou, e eu não tenho culpa de ter mostrado. E além disso, a multiplicação do poder do Ozaru é mencionada assim no mangá pelo Vegeta, né? O Super Saiyajin, não. E por E tem um ponto, né? O Ozaru pelo menos foi mencionado. Diretamente o número, tá lá, pá, igual o Kaioken. Então... fim, a última prova disso tá na saga do Granorá. Porque quando o Granorá descobriu que... Pô, Pedro, tinha tanta coisa pra falar no Z, cara. O Mirai Gohan com o Trunks. E a Saga Buu apresentar pra gente que os Saiyajins base... Saga Buu dá a entender isso, né? São mais fortes que o Piccolo e a 18. Sendo que quando ele se transforma em Super Saiyajin 2, o Vegeta, por exemplo, o próprio Piccolo diz que ele estava mais ou menos no nível do Gohan contra o Cell. Porra, então não faz no menor sentido. A base é mais forte do que o Kamikolo fusionado, né? Com treinamento de sala do tempo, mais 7 anos de treino. E depois ele vai jogar 100x em cima e ainda estar no nível do Gohan Super Saiyajin 2 contra o Cell. Essa é a referência que é colocada pra gente. Na verdade, no começo da Saga Buu, Gohan Super Saiyajin 2 contra o Cell continua sendo a referência de poder, isso é citado muitas vezes. Então o mangá vai lá e faz essa comparação. Majin Vegeta chegou no nível ou ultrapassou um pouco o Gohan contra o Cell. Mas se a base era tão forte assim, como foi mostrado, como é que pode multiplicar por 100 vezes e ainda ser daquele nível do Gohan contra o Cell? Não faz o menor sentido. Então o multiplicador não é 100 vezes, logo não é 50 vezes. Na Saga Buu, são menores. É Goku contra o Yakumo. Tem muitos casos, cara. Peter pulou os mais interessantes e foi logo pro Super. Freeza estava vivo, ele juntou as esferas do dragão e pediu para se tornar o guerreiro mais poderoso do universo. Quem sabe disso? O dragão disse que o máximo que... E ele já foi direto pra Saga do Granola, né? Sendo que no torneio do Universo 6 no mangá, mostra que o Super Saiyajin Blue é de duas... Eu tenho vídeo sobre isso, depois dá uma olhada lá no canal principal. Acho que vou deixar aqui nos comentários fixados ou na descrição. Super Saiyajin Blue é de 2 a 9 vezes o God. Sendo que o Super Saiyajin Blue é o God transformado em Super Saiyajin. Então, deveria ser 50 vezes, mas não é. O próprio Super já apresenta com números que o Super Saiyajin não deveria ser interpretado mais como 50 vezes. Ele já foi direto pro Granola. O que ele poderia fazer era despertar todo o poder latente do Granorá. Mas ele não poderia criar mais poder do nada pra ele, entende? Mas então o dragão disse que se ele condenasse toda a expectativa de vida dele, poderia multiplicar o poder dele.
Mas então só sobraria 3 anos de vida pro Granorá. Nessa mesma saga, galera, durante uma conversa com a gangue Ita, né, é dito que a espécie do Granorá tinha uma expectativa de vida de 200 anos. E que o Granorá tinha só 50 anos de idade. Então ele ainda tinha 150 anos pela frente, né? No máximo. Mas pera, se ele condensou 150 anos em só 3 anos, então o Granorá tem que ter ficado 50 vezes mais poderoso. Porque quanto mais ele condensa a vida dele, mais poderoso ele fica. Igual o Gás acabou fazendo, né? Então pensa comigo, pensa em uma multiplicação em 50 vezes transformou um cara que tipo, nem era lá essas coisas, no guerreiro mais forte do universo. E ele era mais poderoso até que o Goku com instinto superior e o Vegeta com ego superior, cara. E essas duas transformações estão a fucking 5 patamares acima do Super Saiyajin 1, que supostamente, né, deveria ter multiplicado o poder do Goku e do Vegeta em 50 vezes. E muita gente vai dizer que não é uma relação direta assim, não quer dizer que ele que multiplicou por 50, mas vamos falar a verdade, né? O Toyotaro sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele escolheu esses números, não foi à toa. Tinha tantos números para escolher. Por que ele escolheu 150 por 3? Por quê? Por quê? Por quê? Então, ou o mangá do Dragon Ball Super tá errado, ou esses databooks nunca se preocuparam realmente em serem coerentes, né? Com o que o mangá mostra. Eu sei que esses databooks foram lançados bem antes do Dragon Ball Super, beleza? Mas, galera, eu já mostrei pra vocês, né? O Dragon Ball Z também não corrobora com esses números. Não bate com esses números. Então é isso, cara. No passado, não bate mesmo, não. Os expligadores fizessem... Só ainda me acusei, né? Aquelas discussões de grupo de Facebook, né? Fazendo PDL. Eu discutindo com aqueles moleques de 12 anos tomando couro. Mas se espremer a obra, a gente percebe que não faz sentido isso, entende? Concordam comigo? Concordam com... Eu não gosto de manipular a vocês, cara, mas eu quero que vocês concordem. Tô olhando nos comentários, a gente tem que concordar. Mas tô olhando nos comentários, dizem o que vocês acham. Toca aqui, se inscreve no canal. Concordo com o questionamento, mas o Peter apresentou muito mal, até errou coisas como Super Saiyajin 2 do Gohan, né? Mas o questionamento é válido e eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. Enfim, valeu Peter, valeu pessoal. Se puder, se inscreve aqui no canal, dá aquele likezinho maneiro pra gente. E um abraço e valeu.